E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, é o seguinte: hoje eu vou bater um papo aqui com o Marcos Polon, que ele é presidente do ProArmas, e hoje nós vamos saber direitinho o que está rolando, já que Rosa Weber, ela. Como que eu posso dizer aqui? Ela mexeu bonito nos decretos do Bolsonaro. O Marcos vai explicar tudo certinho aqui pra gente, tudo que envolve todo esse assunto. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, muito feliz de estar aqui falando com você. Sou fã do canal aí, te acompanho faz alguns anos. Uhum. Acho muito legal o seu trabalho. Conheci a Bruna Torlai aí no seu canal Ah, a Bruna é e monstra. a Bruna é monstra e faz outras coisas e estou muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí. Marcos, é o seguinte. Pra quem não sabe quem é Marcos Polon, por favor, me dá um resumo da sua capivara aí para o pessoal entender quem é você, para ver se você manja mesmo do assunto. Muito bem, eu sou advogado, né, desde 2003, sou especialista em legislação de controle de armas, fundei um movimento armamentista, que é a Associação Nacional Pro Armas, né, o Pro Armas, que o pessoal conhece. Nós organizamos aqui ano passado, no dia 9/7, numa quinta-feira, uma manifestação em prol do direito de acesso às armas em Brasília. Conseguimos reunir mais de 5.000 pessoas em plena quinta-feira, ao meio-dia, foi muito bonito, foi bem legal. E o nosso trabalho é fundamentado sobre três pilares distintos, tá? O primeiro é produção de conteúdo, onde no meu canal, Marcos Polon, aqui no YouTube, eu explico para as pessoas os direitos que elas têm e quais são os limites que o Estado impõe e como a gente pode superar esses limites. O segundo pilar é a judicialização de demandas coletivas, através da associação, onde a gente luta contra essas restrições ilegais, porque apesar do Estado ter um monte de restrições que impedem o acesso às armas, eles ainda criam folclores fazendo exigências ilegais, então a gente combate isso aí também. Uhum. E a terceira atuação é o ativismo político, onde a gente articula com o legislativo e com o executivo para aprimorar a legislação de controle de armas. Então hoje a gente participa da formulação do PL 3723, que está tratando desse assunto. Nós participamos ativamente da formação do texto dos 4 decretos do Bolsonaro, que ficaram quase 11 meses sendo trabalhados aqui, no executivo antes de serem publicados, e hoje a gente está lutando para tentar manter isso aí, né? E também temos o site proarmasbrasil.com.br, onde você encontra todas essas informações. Nós temos coordenadores em todos os estados do Brasil, sem exceção. Eu percorri pessoalmente todos os estados do Brasil, falta só o Maranhão para eu fechar, justamente para organizar isso aí e ver quais são as demandas de cada estado. Ô Marcos, vamos entender aqui já de cara o que a nossa querida ministra fez. Ah, eu quero entender da seguinte forma aqui para deixar bem claro para todo mundo que está assistindo a gente. Hoje é dia 13/4/2021 e ela meio que cortou alguns pontos do projeto. Ontem, dia 12/4/2021, o que o Alessandro podia ter que hoje ele não pode mais? Bom, nesse aspecto, a única coisa que mudou efetivamente foi que até ontem o seu filho, a partir dos 14 anos, você poderia levar ele ao clube de tiro Uhum. sem que ele tivesse o registro no Exército, ele poderia tirar até os 18 junto com você. E a partir dos 18 ele pegaria uma autorização do Exército e atiraria até os 25, tá? Ela alterou isso aí e não permitiu que aplicasse o que estava aplicando ontem. Ela remeteu a uma portaria, a um decreto do Lula de 2005, que é a 32, eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas enfim, remeteu a um decreto lá do Lula de 2005 e por essa razão agora qualquer menor de 18 anos para tirar o CR precisa de autorização judicial. Então, tipo assim, o CR, ele é o quê? Ele é só autorização para você poder atirar ou ele é autorização do Isso. menor poder comprar uma arma? Só pra gente entender. Não. Menor não compra arma em hipótese alguma. Tá? O Certo. menor, você só pode comprar arma no Brasil depois dos 25 anos. Funciona assim: no Brasil nós temos duas instituições que controlam armas: a Polícia Federal e o Exército. A Uhum. Polícia Federal ela faz o controle de armas através do Sinarme, onde você pode comprar até 4 armas, tá? Da sua escolha, e essa arma não pode sair da sua casa de jeito nenhum. Uhum. Talvez você possa tentar pedir o porte, mas é quase impossível, precisa fazer um pedido como se fosse uma petição inicial,
chegando ao ponto de eu ter montado um curso online para explicar como é que faz o requerimento, porque o pessoal está fazendo tudo muito errado. E é tão complexo que a chance de êxito é bem pequena, isso se você fizer tudo muito certo. Outro sistema de controle de armas é pelo Exército, que é o Sigma, onde você se torna colecionador, caçador ou atirador esportivo, que é o CAC, certo? Lá você faz o seu registro, que é o certificado de registro, que a gente chama de CR, que vai autorizar você frequentar clubes de tiro, certo? Aí, uma vez autorizado você frequentar clubes de tiro, você vai poder competir, treinar regularmente, e a partir dos 25 anos somente você vai poder adquirir armas. Então, se antes você, dos 14 aos 18, poderia tirar acompanhado por um responsável, você utilizaria a arma do responsável ou da instituição do clube que você vai. Entendi. Dos 18 aos 25, mesma coisa, você não pode comprar armas ainda no Brasil. Então, essa história de que o decreto dava acesso a armas para menor é mentira, é fake news. Você necessariamente tem que estar acompanhado do responsável, utilizar a arma do responsável. Tá? Então, quando você tira o CR, você pode treinar. Hoje eu posso ir, eu não sou um CAC. Se eu tiver, por exemplo, aqui o convite para ir num clube de tiro, mostrar um clube de tiro, eu, Alessandro, posso atirar? Pode. O que acontece? Não tem proibição expressa. Então você pode visitar o clube, atirar. Qual que é a questão que ela suspendeu também? Uhum. Ela suspendeu o que nós chamamos de tiro lúdico ou tiro recreativo, que era a normatização desse limbo jurídico. O que o presidente pretendeu foi dar segurança jurídica para algo que acontece na prática desde sempre, que é o sujeito que tem interesse, por exemplo, eu não gosto de arma, mas eu também não odeio arma, por exemplo. Então um amigo fala, vamos lá para você ver, vai que você gosta, igual é no airsoft, igual é no skate, igual é em qualquer coisa. Você não vai começar uma modalidade do nada assim, compro tudo que tem. Não, é custoso, é demorado. Então você vai lá e atira. O presidente tinha colocado que estava prevista a possibilidade do tiro recreativo para dar segurança jurídica, mas é algo que não tem proibição, você continua podendo ir, o problema é que é um limbo jurídico, não tem previsão. Só que não tem previsão nem dizendo que sim, nem dizendo que não. Então, pela regra geral, pode. Por que você, como é advogado também, por que você acredita que a ministra deixou meio que esse como que eu vou dizer assim, essa vírgula? Porque não pendeu nem para um lado, não pendeu nem para o outro. Nem disse, não, ninguém mais pode ir, só pode ir se tiver uma autorização, mas também não disse que não disse nem que sim, nem que não. Por que você acha que ela acabou mexendo nisso? Eu acho que ela mexeu porque ela queria... o que acontece? O cerne disso aí é o seguinte, a esquerda entendeu, e eu sei que é muito limitado tentar trabalhar com esquerda e com direita, mas para ficar didático, eu vou tentar pautar por aqui, tá? A esquerda entendeu que a pauta armas é a pauta mais importante para o avanço da agenda deles. Você pode pegar todas as ditaduras de esquerda e você vai observar um ponto em comum, que antes do recrudescimento dessa ditadura, eles desarmaram a população. Uhum. Nós temos um exemplo aqui do lado, que é a Venezuela, que antes da coisa ficar feia lá, eles fizeram uma campanha ampla do desarmamento, sendo acompanhada, inclusive, por uma ONG brasileira, que foi que realizou essa campanha lá. A legislação de lá é muito parecida com a nossa, e a nossa é muito parecida com a legislação alemã, que naquela época, daquele regime que a gente não pode mencionar aqui no YouTube, tá? O bigodinho. Isso, usaram como regime de controle de armas. Então, o que acontece? Qual que é a melhor forma de você promover uma alteração do pensamento da massa? É possibilitar que ela tenha uma experiência e saiba como é que funciona determinada coisa. Uhum. O tiro lúdico era a porta de entrada para o esporte do tiro. Era a possibilidade das pessoas conhecerem, terem o primeiro contato. E isso enfraqueceria muito a agenda desarmamentista. Então, ao contrário da direita, que não compreendeu a importância dessa pauta ainda, eles compreenderam muito bem. E aí ela foi e tentou tirar esse acesso para dificultar a possibilidade das pessoas conhecerem o esporte do tiro, que, diga-se de passagem, foi a primeira medalha olímpica da história do Brasil. Você entendeu? E, no entanto, não existe a proibição. Eu acho que ela não proibiu porque ela não sabe que não é proibido. Porque creio que se ela soubesse, ela teria proibido. O que a gente vê é que quem ajudou, quem assessorou ela, estudou o tema, tentou fechar de todas as maneiras possíveis. No entanto, a gente observa que não foi
uma terra arrasada, boa parte dos decretos ficaram, são 4 decretos sobre 4 tópicos diferentes, e foi só a suspensão de alguns pontos. O que causa maior preocupação, Alessandro, independente dela ter suspendido ou não, é a estrutura da fundamentação da decisão. Ela tem uma fundamentação absolutamente política. Ela cria uma fantasia jurídica de que existe uma política de Estado do desarmamento do cidadão. Essa política não existe. Eu estava acompanhando sua live agora há pouco, você falou uma coisa muito certa. Quando nós elegemos um presidente, nós elegemos uma pauta, nós elegemos um programa de governo. Então, existe uma política de governo que a maioria da população referendou nas urnas. E ela não está sendo observada, não está sendo respeitada. E o mais assustador é o seguinte, elevam a lei de controle de armas, que eles chamam de Estatuto de Desarmamento, e isso é errado também, porque esse nome não está na lei, é um apelido que a imprensa deu, a um status quase que constitucional. Então, violou uma lei ordinária, é inconstitucional. Isso não faz o menor sentido. Tanto é que em ADI, ela não poderia ter suspendido monocraticamente nada. Isso aí é só o plenário que tem esse poder. E ela vai e suspende numa decisão muito mais apaixonada, muito mais ideológica do que jurídica. Então foi isso que aconteceu. Hoje assim, ó, baseado no que eu vejo, no cenário que eu vejo o pessoal de esquerda muito preocupado com esse negócio de armas, mas com o argumento para tentar convencer a população de que o presidente ele quer armar as tais milícias deles. Ou, das duas uma, são 2 argumentos que esse pessoal adora usar. O argumento número 1, o presidente quer armar as milícias. Argumento número 2, que o presidente não quer investir em segurança pública e quer que o cidadão combata os bandidos. Eu de fora, e eu não sou um cara que atira, eu não sou... É bom sempre deixar isso claro, que às vezes quando eu recebi o Benê, o pessoal ficou nessa de, caraca, o Negão é um cara que atira. Eu recebi inúmeros convites porque todo mundo achava que eu atirava e tudo. E não, eu não sou esse cara, eu não pretendo ter uma arma, entendeu? Mas eu estou olhando o tabuleiro e o que eu vejo é que são argumentos imbecis. Tá ligado? Porque assim. Eu vejo que são argumentos imbecis. Primeiro, porque se você é miliciano, o último lugar onde você vai comprar uma arma é na loja. Já começa por aí. É igual bandido. Ah, porque a sua arma vai parar na mão de um bandido. Eu falo, cara, se fosse num país onde todo mundo andasse armado, teria essa coisa do cara ir roubar sua televisão e perguntar: oi, aonde você guarda sua arma? Entendeu? Sim. Mas não é o nosso caso. Então, não, é doentio, cara, é doentio. Se você pegar, ó, no período de 2016 até 2019 no Rio de Janeiro, foram apreendidas 3.367 armas. Dessas, apenas 11 tinham origem lícita. Você tá vendo? 3.367, apenas 11 de origem lícita. E detalhe, essas 11 foram apreendidas porque o registro venceu. Elas não estavam envolvidas em crime. É uma grande mentira. É muito inclusive, doido isso. Naquele programa de domingo, eu não assisto televisão já há uns 12 anos, mas quando acontece alguma coisa, o pessoal me manda, eu tenho que assistir. Aquele programa de domingo que passa naquela emissora, que comprou um carregamento inteiro de Glock para os seus seguranças, tá? Eles falaram que existe o risco do ladrão roubar a arma do sujeito e ir para o crime organizado. Hoje nós temos mais de 500 mil atiradores, caçadores e colecionadores no Brasil. Mais de 500 mil. Eles tiveram que pegar um exemplo de um caso que a importação daquela arma aconteceu em 1998 e aquele furto relatado aconteceu em 2017. O crime é de mais ou menos 2018. Então, veja, no universo de 500 mil, o exemplo do cara que foi roubado para abastecer o crime organizado é um cara de 2017 de uma importação de 98. Ninguém nem falava em Bolsonaro naquela época. Então, é um absurdo isso, é uma grande mentira, uma mentira deslavada. E a outra que você falou é que o criminoso vai comprar a arma legalmente, vai o miliciano. Você imagina um miliciano com a carteirinha de desconto? Não, desconto a mesma coisa que eu falar o seguinte, cara, vamos roubar um banco, fazer um sequestro relâmpago? Fala, vamos. Então, espera que eu vou financiar um carro, tá? Vou tirar ele na concessionária para a gente poder fazer esse corre. Cara, é um absurdo, é ridículo. Tá? Mesmo porque a arma legal, ela chega para nós
pelo menos pelo triplo ou 4 vezes o preço de uma arma do mercado negro. Exatamente. A gente paga uma cacetada de imposto. Detalhe, o pessoal acha que é assim, pô, eu sou atirador esportivo, eu vou ali na loja, compro e vou para casa com a arma igual um celular. E não é. Você tem que fazer um agendamento para o Exército receber. Isso tem lugar do Brasil que leva de 6 meses a 1 ano só para o Exército receber. Aí você vai lá, ele vai te dar uma autorização para você comprar. Aí você pode comprar? Não, você não pode. Você vai lá na loja e faz um pré-contrato de compra e venda. Por quê? Você não pode pegar arma. Então você paga ela e sai só com a nota fiscal de lá. Aí você pega essa nota fiscal e você precisa agendar de novo para fazer o CRAF. O que é o CRAF? É o Certificado de Registro de Arma de Fogo, esse azulzinho aqui, ó, tá? Aí você tem que agendar de novo, mais 6 meses a 1 ano. Quando é muito rápido, é 3 meses. Aí você fez o CRAF, que é o registro da arma. Aí você vai lá e busca a sua arma. Você pode atirar? Não, não pode. Aí você vai ter que agendar de novo, de 3, 6 meses ou até 1 ano, para pedir uma guia de trânsito, que é para você poder andar com ela. Aí você pegou sua arma. Você pode atirar com ela? Não, você não tem munição. Para comprar munição é mais de 3 a 6 meses. Aí que você vai atirar com a sua arma. Então, isso sem contar o período que você vai levar para tirar o CR, que é praticamente 1 ano inteiro. O criminoso não está disposto a passar por toda essa estrutura de controle. Isso é um absurdo. Na verdade, Polon, eu vejo que o cara que quer fazer uma maldade, independente se ele é criminoso ou não, vamos supor, o cara que descobriu que é corno, esse cara não é criminoso, mas no nada, no acelero dele, ele quer uma arma de qualquer jeito. Eu tô no bairro do Cambuci, sabe quantas ruas eu preciso andar para descolar uma arma? Exatas 8 ruas. 8 ruas? Não, 8 ruas. Eu sou nascido na fronteira do Paraguai ali. Eu mudei para Brasília agora, mas eu me criei na fronteira do Paraguai. Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira Glock, eu paguei 10 mil para ser sócio do clube de tiro, paguei 3 mil de despachante, 13 mil, paguei mais 7.500 na arma, são 20 e poucos, e mais uma coisa, deu no final 22 mil para conseguir uma pistola, tá? De calibre restrito, calibre permitido, 380. Se eu atravessasse uma rua, eu comprava a mesma pistola no calibre 9mm por R$3.500. Aí. E, ó, você vê, eu sou atirador. Se eu quiser, por exemplo, eu quero fazer uma maldade. Você acha que eu vou usar a arma do meu CR? Eu ando 10 quadras aqui. Aqui em Brasília tem, pô. Você anda aqui, vai num bairro, numa boca, você compra uma arma por milão, R$1.500. Tem essa loucura toda. Então, o que me assombra mais é que existe um método, uma agenda para desarmar o cidadão, porque isso não é sobre armas, é sobre liberdade. Eles não estão preocupados com homicídios, porque essa mentira de que mais armas aumenta o número de homicídios, isso é uma mentira que já foi demonstrado que é mentira. Tá? Isso me parece muito lockdown. Eu não sei qual a sua opinião sobre o lockdown, mas toda vez que eu ouço essa fala de, se a gente tiver mais armas, a gente vai ter mais homicídios. Isso me remete à mesma teoria do lockdown. Vamos trancar todo mundo, porque parece que não tem, como que eu vou dizer, não tem liga. Não fecha a conta, cara. É igual o comunismo. O pessoal fala, o comunismo é o regime perfeito. Por quê? Porque ele nunca se aplica. Na China deu errado. Não, lá não foi o verdadeiro comunismo. Aí você fala, na Rússia deu errado. Não, lá não foi o verdadeiro. Na Alemanha deu errado. Não, lá não foi o verdadeiro. Nunca é o verdadeiro. Na Coreia do Norte não é o verdadeiro. Tem cara falando, tem pessoas de altas cortes no mundo, eu não vou citar o país para não gerar complicação para você, mas tem ministros de altas cortes no mundo falando que a Venezuela é de direita. Você deve... Então, você entendeu? Então, nunca é. Então, o lockdown não funciona porque não fizeram direito. O comunismo não funciona se fizer direito. É a mesma coisa, negócio de mais armas, mais crimes. Para você ter uma ideia, cara, em 2019, nós tivemos um aumento expressivo da aquisição de armas de fogo. E a redução dos índices de homicídio, o aumento da aquisição de armas começou de 17 a 19. Houve uma queda de homicídios superior a 20%. Reduzindo a patamares de 1999. Para você ter uma ideia, foram 20 anos de regresso. E aí eles falam, não, o desarmamento salva vidas. Isso é mentira, eles usam uma progressão maluca lá
que se você seguir aquela progressão deles, no ano de 2099, você extingue a população mundial. É por isso que eu falo que essa conta não fecha. Não faz sentido isso daí. Mesmo porque o brasileiro já não tem armas. É difícil você encontrar alguém que tem uma arma, entendeu? Exatamente, é ínfima a quantidade de arma que tem no Brasil. E aí, tem uma outra pauta que é ridícula, que é o pessoal falar, não, é o que você falou lá, da milícia pessoal do Bolsonaro. Sabe por que eles dizem isso? Porque o ser humano ele tem o hábito de medir o outro com a sua régua. Uhum. E o PT fez isso. O PT armou as milícias particulares, armou seu exército vermelho do MST, só que tudo com arma ilegal. Armou os criminosos nos morros. Afinal de contas, eles tinham os papos cabulosos com o crime organizado. A relação promíscua entre crime organizado e partidos políticos, ela tá bem presente nas atas do Foro de São Paulo. Os narcoterroristas da Farc, eles fazem parte da organização do clubinho que eles montaram com esses partidos. E a grande resposta para isso aí, Alessandro, você entender para que serve o Estatuto do Desarmamento. Essa é a chave da questão. Porque o Estatuto do Desarmamento ele não foi feito para desarmar bandido. E essa frase, ela fica muito bem sendo falada por mim, por você, pelo Benê, ela cabe na boca de todo mundo. Só que quem disse isso não foi ninguém que pensa, que é razoável, que está analisando o tempo com seriedade. Quem disse isso foi um dos pais do dito Estatuto do Desarmamento, que é o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça naquela época. Tem um vídeo dele no YouTube falando em alto e bom tom. O Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Bom, então para que ele foi feito? Aí você pega e analisa ele dizendo que foi feito para combater o que ele inventou lá, um tipo que chama homicídio eventual. O que é homicídio eventual? É essa briga de rompante que você falou aí. Um briga com o outro, o corno mata o cara, a briga de trânsito, que é o homicídio que identificam as partes ali. Pois muito bem, esses homicídios correspondem a menos de 1% dos homicídios praticados no Brasil. Então, nós chegamos a ter 60 mil homicídios por ano. Isso é mais do que todo soldado americano que morreu na Guerra do Vietnã. Lá foram 50 mil em 10 anos. Uhum. No Brasil, ano que 60 mil morreu num ano. Tá, vamos pegar esse número. Dentro desse número, menos de 10% são solucionados. Dos solucionados, menos de 6% respondem o processo até o final. Dos que respondem o processo até o final, menos de 2% são condenados. E desses 2% são condenados, menos de 0,5% cumpre a pena até o final. Então, realmente, o Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Mas aí ele fala do homicídio eventual. O homicídio eventual corresponde a menos de 1% dessa categoria toda de homicídios. Dentro desse 1%, menos da metade, bem menos da metade, é feito com arma de fogo. E os que são feitos com arma de fogo, uma quantia ínfima é com armas lícitas, registradas. Tanto que não aparece nem na estatística. Para você ter uma ideia, morre mais gente asfixiada com um saco de supermercado do que com arma lícita no Brasil. Então por que você acha que existe essa força tão grande? Já que a gente já é um país desarmado, já que a gente já é um país... Eu queria entender essa força, porque existe uma força muito grande. Tipo, uma das primeiras coisas que o Lula falou depois que liberaram ele para se candidatar é que justamente ele vai fechar todos os clubes de tiro do Brasil, vai fazer todo mundo devolver as armas dele, das armas dele. O que eu acho engraçado, já que na época em que ele foi presidente, ele meio que tocou nesse assunto só por alto, que foi justamente fazendo o Estatuto do Desarmamento. Se a gente pensar bem, ele fez por alto. Não se extinguiu armas no Brasil como foi feito na Venezuela. Entendeu? O que você acha disso? Porque hoje, Polon, o que eu vejo, o que o Alessandro vejo, é o que eu ouço na rua. De verdade, diferente dos outros que falam, eu ouço na rua, mas nunca mais pegou um busão na vida, tá ligado? Aquela história, né? O Uber me contou, né? O Uber me contou. Não, eu ouço na rua e o que eu vejo Eu quero saber o que está acontecendo, cara. Eu assisto o seu canal, quero saber o que o povo está falando, eu venho aqui. É isso, porque, tipo assim, o que eu vejo a saída que eu vejo é Lula versus Bolsonaro. Isso, ponto. Sim, é isso. Tipo assim, esse é o cenário. A rua não fala de Ciro Gomes, a rua não fala de Marina, Amoedo ninguém nem sabe quem é, tá ligado? A rua não fala... Dória, então, nem se fala, entendeu? Já era, tipo... Ficou ali o cara que lembrou de quando ele construiu uma casinha no primeiro ano do Lula contra o cara que tá agora aqui, terminou Lava Jato e agora Bolsonaro e tal.
O Lula já chegou dizendo que vai fechar os campos de tiro, é que não é campos de tiro que fala, vai fechar os clubes. Sim, clubes Como que estranhos. você vê? Você acha que isso pode acontecer? Como que você vê essa relação? Existe o risco real disso aí, justamente pelo que eu falei para você. Qual que é a função do Estatuto de Desarmamento? Porque tem método. A esquerda, como eu disse, ela identifica a pauta de armas como sendo prioritária para poder executar seus objetivos. E nós, da direita, somos. A gente pisa na bola e deixa passar como se isso fosse acessório, quando na verdade tem que ser o principal, porque sem poder defender os seus direitos, você não tem direito nenhum. Uhum. Então, o que acontece? Como eu falei para você, o homicídio eventual é menos de 1%. Num país onde você tem a chamada Constituição Cidadã, que protege vagabundo, protege bandido, você tem uma política criminal, que é de redução e desencarceramento, você tem progressão de regime, você tem visita íntima, todo mundo é vítima da sociedade. Não faz sentido você criar um crime novo, porque até 97 portar arma não era crime. Não faz sentido você criar um crime novo ou um estatuto todo contra esse crime por menos de 1% dos crimes praticados, porque esse é o homicídio eventual com arma de fogo de origem legal. Uhum. Então, a questão é pensar para que serve, porque a gente já viu que não é para desarmar bandido e também não foi feito para combater o homicídio eventual. Isso é mentira. Então, qual que é a verdade? A verdade é que o Estatuto de Desarmamento tem 4 funções específicas. Qual é a primeira? A primeira é preparar terreno para o inimigo interno, um ditador poder dominar a população. Uhum. E isso aconteceu em todo o longo da história do mundo. Desde a Bíblia você vê que o povo de Deus lá, antes de ser escravizado, ele é desarmado. Você vê que na Alemanha, antes de entrar aquele regime, houve um desarmamento. Para você ter uma ideia, na Alemanha, fizeram um recadastramento de armas, e aí, logo que entrou o cara do bigode lá, ele desarmou todo mundo. Todo mundo não, os judeus. Um dos sujeitos que foi desarmado era campeão olímpico de tiro. Campeão olímpico. 3 anos depois que ele entregou a arma dele, ele foi executado num campo de concentração. E foi assim na Coreia do Norte, na Rússia, em Cuba, na Venezuela, está sendo assim na Argentina. Então, o primeiro objetivo do Estatuto de Desarmamento é, sim, preparar uma ditadura. O segundo objetivo do Estatuto de Desarmamento, muito claro, é deixar a nação vulnerável ao inimigo externo. Por quê? Pela mesma razão de que os alemães não invadiram a Suíça, porque lá cada homem é um soldado. Você serve o exército, você sai de lá com o seu fuzil. Então, se você não tem gente suficiente para defender o seu país está indefeso. Por essa mesma razão, ninguém faz guerra dentro dos Estados Unidos. Uhum. Eu pergunto para você, onde que é mais fácil você dominar? O estado de São Paulo ou o Texas? No Texas, com 5 anos de idade, você tem um AR-15 para você atirar em esquilo, em latinha. Lá tem o redneck, o caipira, que atirou a vida inteira e sabe usar. Então, atrás de cada moita, cada barranco, cada árvore, tem um cara com um fuzil. Para você ter uma ideia, o número de pessoas dos clubes de caça do Texas, dos Estados Unidos, são maiores que o contingente de qualquer exército. Então, não tem como você fazer uma praça de guerra lá. E aí, eu te pergunto, se você tivesse hoje com um capacete azul, você é uma tropa de paz da ONU, você vai pacificar um lugar. Você não vai levar nem flor nem livro, você vai muito bem armado. Uhum. Você ia preferir pacificar São Paulo ou Texas? São Paulo. E aí você tem toda a riqueza do Brasil, sem um contingente para proteger, porque o cidadão não pode fazer nada, o exército, nem o exército dos Estados Unidos consegue proteger um país do tamanho do Brasil, e isso deixa eles confortáveis em falar em internacionalizar a Amazônia. Por quê? Porque nós estamos desarmados. Por essa razão, na frente da ONU, qual que é o maior símbolo que tem lá? É um revólver com nó na ponta. Todas as campanhas de desarmamento no mundo são encabeçadas pela ONU, inclusive no Brasil. Se você buscar na internet, você vai ver que em 97, quando o Fernando Henrique inventou o Sinarme, teve influência da ONU. Em 2003, o Lula falava, olha, a gente precisa aprovar o Estatuto de Desarmamento para levar para a reunião da ONU, que vai ter no mês tal lá para frente, para tentar pleitear uma cadeira no Conselho de Segurança. Então, existe esse interesse em deixar a gente fragilizado para interesse para inimigos externos. O terceiro motivo, Alessandro, é ainda pior, ainda mais nefasto. A partir da década de 90, os movimentos de esquerda compreenderam que o proletário não é um capital político estável. Por quê? Você pode ser um quebrado. Eu era o cara mais quebrado do mundo. Eu ia para a faculdade, que eu paguei do meu bolso, com aquele ticket que o governo dava para você pegar circular. Uhum. Tinha
que eu tava com fome, eu pegava, trocava no cachorro-quente e ia embora a pé. E era longe pra caramba, mas muito longe, longe. E chegava 1, 2 horas da manhã em casa, porque eu estudava à noite, tá? Mesmo sendo daí para pior, o cara faz qualquer coisa lá, é um lascado. Se ele começa a trabalhar, se ele começa a construir, quem está construindo não tem tempo de queimar pneu na rua com bolos e nem queimar prateleira de mercado Camanu. A única preocupação que você tem quando você começa a construir é com o pacto intergeracional, é deixar algo melhor para os seus filhos. Então você não é um capital político estável. Então eles perceberam que existia uma massa periférica dentro do tecido social que chamava lumpenproletariado, composta de tudo que você puder imaginar, tá? Bandido, traficante, terrorista, mais um monte de coisa. A pessoa que nasceu, que se identifica com maré turbo, por exemplo, e essas pessoas estão sempre dispostas a destruir, porque elas não constroem nada. E mesmo tendo dinheiro, o dinheiro não é o diferencial. O diferencial é justamente a construção de algo. Essas pessoas não constroem. Por isso, eles veem os marginais, os criminosos, como capital político. Por isso, eles têm papos cabulosos com o crime organizado. Por isso, eles conversam democraticamente com a Farc. Porque eles veem no lumpenproletariado um capital político estável que vai estar sempre disposto a fazer revoluções. E o que você faz com o capital político seu? Você protege. Então, um dos objetivos do Estatuto de Desarmamento é proteger o capital político, proteger o lumpenproletariado. Por quê? Na nossa época, nós temos a mesma idade. Você vai lembrar que era raríssimo invasão de casa, porque qualquer tiozinho tinha um revólver. Eu comecei a trabalhar com 11, 12 anos como office boy, peguei uma pasta executiva, dentro vi um coldre. Por quê? Porque ela era tática? Não, porque todas vinham. Todo mundo podia ter. Você ia na Mesbla e comprava. Então ninguém entrava na casa de ninguém. A gente deixava a TV ligada para parecer que tinha gente. Aí o assalto a carro não tinha, porque o cara do carro da frente podia não estar armado, mas o de trás estava. Discussão no trânsito era menos, porque você respeitava, você não sabe se o outro está armado. Abordagem em plena luz do dia. Não tinha, porque todo mundo poderia ter arma. Isso gera um temor reverencial, um temor de que aconteça alguma coisa chamada efeito auréola. Você pode não estar armado, mas eu estou. Então, isso deixa o criminoso não tão sossegado. Então, a terceira função do Estatuto de Desarmamento é proteger bandido. Por isso que eles chamam bandido de vítima da sociedade. Por isso que no Rio Grande do Sul, quando prenderam um traficante armado, a juíza mandou soltar e disse que a arma era para legítima defesa dele, porque era da profissão dele. Tem decisão nesse sentido, cara. Agora, das funções do Estatuto de Desarmamento, a quarta é a mais nefasta, a mais terrível, a mais abjeta. O que acontece? Você tem, por nascer humano, direitos naturais. O que são direitos naturais? Os direitos inerentes à própria condição de humano que você tem. Você nasceu, você tem ou deveria ter. Direito à liberdade, direito de constituir família, direito de trabalhar, direito de se defender. E o mais importante de todos os direitos naturais é o direito à legítima defesa. Isso é inerente. Circulou um vídeo no WhatsApp esse ano de uma galinha lutando com uma águia. Ano passado, uma galinha lutando com uma cobra para proteger os pintinhos. Então, o bicho mais simples tem esse instinto natural de proteger a si e a prole. Principalmente proteger a prole. Para nós que somos pais de família, proteger a prole é o valor mais alto que a gente tem. Pois muito bem. O que acontece quando eu tiro um direito natural seu? Eu tiro de você parte da humanidade. Por exemplo, se eu mando você para um cenário de guerra, o Alessandro que voltar não vai ser mais o mesmo. Porque ali você teve vários direitos naturais suprimidos, você virou um pouco de bicho. Se eu tranco você num quartinho de 3x3 por um longo período, tiro sua liberdade, você volta, não é você mais. Eu quebrei essa humanidade. E se eu tiro de você o direito à legítima defesa, o direito de proteger a sua própria vida, o direito de proteger a vida da sua família, o direito de proteger seus filhos, a sua casa, eu tiro de você muito mais do que a possibilidade de ter acesso a meios aptos de legítima defesa. Eu tiro de você o ímpeto de reagir. Somado a isso, eu coloco, não reaja, não reaja, não reaja. E aí você não reage ao criminoso, você não reage a qualquer agressão injusta, o sujeito furou a fila, você não reage, o político jogou o esgoto ali no rio, você não reage, ele fechou o seu estabelecimento comercial, você não reage, ele proibiu você de sair na rua, você não reage, ele disse que a partir de agora seus filhos não vão mais estudar e você não reage, e aí você perdeu a capacidade de reação. Agora imagine isso feito em toda uma nação. E aí você torna as pessoas
de seres livres a seres conduzidos. Então, você pega, por exemplo, uma ovelha, ela anda, ela se alimenta, mas ela não vive, ela existe. Por quê? A liberdade dela é até onde o dono deixa. A vida dela é até onde o dono deixa. E de todos os direitos e garantias fundamentais que foram vilipendiados nesse período no Brasil, só falta o direito à vida, porque nós temos decisões que vilipendiam tudo. Decisão proibindo gente de trabalhar, decisão proibindo gente de sair na rua, decisão proibindo as pessoas de confraternizar com a sua família, gente sendo preso porque foi tomar um banho de mar. Só falta agora vir uma decisão, a gente proibido de ir na igreja, proibido de abrir igreja, enquanto isso os ônibus estão lotados, isso é narrativa. Então, existe o perigo do contágio? Existe, mas o sujeito, o indivíduo, não pode ser vilipendiado nos seus direitos naturais, porque perceba, a Constituição, Alessandro, não dá direito nenhum para ninguém. É uma mentira falar que ela dá direito. A Constituição, na verdade, é um muro, é uma barreira, é um escudo contra o Estado. Ela foi pensada no século XII pelos movimentos constitucionalistas para dizer assim, Estado, esses pontinhos aqui você não mexe, são direitos naturais, direitos de primeira geração. Aqui você não pode tocar. Então, são direitos que nós temos pela própria condição de ser humano, que são colocados, positivados no papel para dizer ao Estado, aqui você não pode mexer porque são meus direitos naturais. No entanto, criaram-se vários outros movimentos, segunda, terceira geração e por aí vai, para dizer, não, agora nós temos direitos sociais e vamos trabalhar isso aí, relativizar os direitos naturais de primeira geração, tanto que o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos quando colidiu o direito do indivíduo com o direito do coletivo, no que diz respeito a direitos naturais, direitos de primeira geração, você tem que respeitar o indivíduo. Então, você destruir o direito à liberdade por conta da saúde coletiva, isso aí é uma excrescência, é um erro absurdo. E é o que a gente está vendo. E a função do Estatuto de Desarmamento é essa, pegar homens de brio, homens de coragem, homens que em 32 se levantaram contra o déspota do Getúlio Vargas, aí no seu estado, que é por isso que a nossa manifestação é feita no 9/7, que é o dia da Revolução Constitucional, contra o pai do desarmamento no Brasil, que é Getúlio Vargas, e pegar esses homens e tirar deles a capacidade de se defender. E aí você tira o ímpeto desses homens de lutarem contra a injustiça. Por isso, essa pauta é tão cara para a esquerda. Por isso foi a primeira coisa que o Lula falou. Por isso, a direita tem que prestar mais atenção na pauta armamentista, que ela é muito mais importante do que reforma da Previdência, reforma tributária, reforma de qualquer outra coisa, reforma administrativa, reforma da minha casa, reforma do Maré Turbo. Por quê? Se você não tiver como defender os seus direitos, você não tem direito nenhum. Por que você acha que a direita está tão quieta, vamos dizer assim, em relação a isso? Porque o assunto armamento, ele é de grupos específicos, entendeu? É o cara que só fala de armamento, é o cara que é atirador, ou então o cara que é, sei lá, esportista. Porque a gente não tem um debate muito mais amplo? Porque se você olha lá do outro lado do rio, que é o que eu vivo falando para esse povo fazer, de vez em quando ir lá nos canais de esquerda ver os absurdos que tem lá, tá ligado? Lá é uma espécie de pauta unida. Se você juntar 10 canais de esquerda, os 10 estão falando como se eles tivessem feito uma reunião para decidir, falaremos sobre isso. Por que isso não está acontecendo do lado de cá? Pelo seguinte, eles não chegaram no poder ontem. Eles construíram isso desde antes da década de 50. E aí, quando em 64 veio a intervenção militar, os militares não se ocuparam de fazer o combate cultural. Vamos deixar esse pessoal aí nas universidades, que eles estão inofensivos ali. Só que, o que acontece? Ali saíram os juízes, os promotores, os ministros. Hoje, os 11 ministros, eles têm uma inclinação ideológica evidente. Todo mundo conhece a ideologia deles. Saíram os políticos, os médicos, os professores. Então, mesmo que você pegue um cara de direita ou conservador, ele não compreende as pautas da direita e do conservadorismo. Ele não consegue entender. Quando a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade, você vai gastar a tarde inteira para explicar para a pessoa que o desarmamento é uma atitude despótica, porque a pessoa não entende. Por exemplo, tem ministros que ocuparam cargos nesse governo, e alguns até que ainda ocupam, que se você vai falar da pauta de armas, a pessoa fala, eu sou pró-vida, não sou pró-armas. Mas uma coisa não está dissociada da outra. E esse é um problema de formação inicial. Eles se ocuparam de fazer uma revolução cultural. E nós temos que nos ocupar de desconstruir isso aí, que é uma palavra horrível, mas enfim,
e construir uma cultura armamentista, porque, veja, a ideia de se ter o acesso à arma de fogo tem muito mais coisa antes disso. A decisão de comprar uma arma, ela vem depois de várias decisões anteriores que impõem a você a obrigação de ser protagonista na sua vida. Quando você abre mão, o ápice da covardia, Alessandro, é você abrir mão do direito e da obrigação de se defender, relegando a um terceiro que ele faça isso por você. Uhum. Então, quando o Estado tem que me proteger, eu estou dizendo, Estado, você vai ter que matar e morrer por mim. E aí, bom, se eu tenho que matar e morrer por você, o que é seu ou não é, sou eu que decido. Então, o fato de você decidir comprar uma arma de fogo, ainda que você não compre, é uma decisão primária que é o seguinte: se alguém tentar atacar aquilo que eu tenho de mais precioso, que é a minha família, eu vou me defender. Ah, mas você vai preso. Tudo bem. Ah, mas você pode morrer. Tudo bem. Eu assumo um risco. Eu prefiro morrer num conflito do que viver com a ideia de que entrar na minha casa eu não pude fazer nada. Eu vi a sua live com o Benê, você deu o exemplo do facão lá, e por ser uma zona de silêncio, você não pode fazer barulho. E o que me veio na mente naquele momento foi o seguinte, cara, se eu tivesse naquela situação, e eu já tive nessa situação, o meu pensamento é o seguinte, porra, se eu der um tiro aqui vai dar merda. Só que é melhor eu tentar desenrolar essa merda amanhã, com os caras que mandam aqui, do que eu me lascar essa noite, você entendeu? É muito bom a gente ouvir isso, Polon, porque assim, é feita uma propaganda muito forte. Para você ter uma ideia, eu comentei isso com o Benê, que recentemente eu tô praticando um esporte chamado Airsoft, que, cara, apareceu para mim muito na cagada. Muito na cagada. Um dia eu tava andando de skate, aí parou um cara que era inscrito do meu canal, e pela roupa que ele tava usando, eu pensando que ele era policial, perguntei o que ele fazia, ele me explicou que era instrutor de Airsoft, a gente começou a conversar, ele me convidou. Eu lembro de segurar a primeira pistola, e ele me mostrou uma de ferro. É uma pistola de airsoft que você sabe que não tem bala, que tem bolinha, mas ela é tão parecida com a real, porque eu já vi uma real, óbvio, eu já fui abordado várias vezes, eu já vi, eu só não segurei. Mas o fato de você segurar uma pistola pesada e eu perguntar, a minha primeira pergunta foi, cara, qual a diferença dessa para uma real? Porque ele tinha uma cara, ele tinha uma pesada de ferro. Ele falou, negão, a diferença em peso, eu tô dizendo. Aí ele falou, negão, a diferença em peso é de gramas, porque a única diferença entre as duas é que a outra tem bala. Então o peso da bala vai fazer diferença. Mas ele falou, dependendo cara... da plataforma, até carregado é o mesmo peso, cara. Então, aí ele falou assim, aí, tipo assim, vamos dizer assim, Polon, que os 10 primeiros tiros foi muito estranho pra mim. Entendeu? Os 10, assim, 10, onde eu tô vendo um alvo, meu alvo era uma parede. Então, meus 10 primeiros tiros, sem barulho, sem nada, foi estranho só o fato de eu segurar, só o fato de eu ter que fazer força pra atirar, só o fato. Então, tipo assim, mas isso vai desmistificando, entendeu? Aí você participa de um jogo, lá como é um jogo em campo, eu não sei, eles têm uns nomes pra cada lugar, mas é mato. Lá é tipo. É mato, tem mato, mosquito, tem tudo. E você vai desmistificando, você vai jogando, você vai vendo que não é um bang-bang, muito pelo contrário, já que se você tomar um tiro você sai, entendeu? Então, tipo, você começa, o seu respeito cresce. Eu acho, Polon, olhando assim da minha ótica, de quem tá fora do jogo, eu acho que às vezes falta isso. Falta isso, falta a pessoa ouvir o barulho do tiro, falta a pessoa segurar. Para que ela desmistifique. É que nem eu falei para você, Polon. Eu sabia que era uma arma de airsoft. Eu tinha visto a bolinha, porque o Vagnão, ele é foda. Ele, tipo assim, ele falou: não, antes de você pegar na mão, entende como funciona. Ele é esse cara, tá ligado? Então, tipo assim, ele é esse cara. Então ele falou: ó, carrega, me ensinou a carregar, me ensinou a tirar e colocar o magazine, me ensinou tudo. Então, tipo assim, mesmo assim, pra eu dar os 10 primeiros tiros, eu me senti estranho. Sim. E era uma arma de airsoft. Não é isso que tá faltando, de repente? Tentar deixar mais... É lógico que a televisão não vai ajudar vocês, muito pelo contrário. Vocês estão mais ou menos com o que eu e a Cleide faz. Vocês estão numa guerra contra a televisão. Você... Caiu? Também? Não, tô aqui. Beleza. Você acabou de explicar por que eles se empenharam tanto em tirar o tiro lúdico do decreto.
o tiro recreativo do decreto. Uhum. A função de dar segurança jurídica para isso é justamente para poder chamar pessoas, aumentar a procura, porque realmente é um momento, é um divisor de águas na sua vida. Quando você der o primeiro disparo, é antinatural. Você com aquele objeto na sua mão, ele explode na sua mão, ele tem um potencial de dano muito grande. Isso mexe com a cabeça da gente. Até você acostumar com o estampido, com o barulho, com a luz e tal, não sei o quê, isso mexe. É a mesma experiência que você teve com o Airsoft potencializada. E esse medo que a gente tem, essa quase que uma repulsa, ela não é natural. Ela foi construída ao longo de décadas. Ela foi construída ao longo de décadas. E tanto é que, se ela fosse natural, eu levasse você para atirar, você ia sair de lá horrorizado e teria que se preparar psicologicamente para acostumar com aquele troço antinatural. Só que é o contrário. Todo mundo que você levar para o stand, o cara atirou a primeira vez e sai de lá maravilhado. Fala, pô, por que eu não fiz isso antes? É legal pra caralho. Você entendeu? Então, é artificial esse receio, é artificial esse medo. Então, o que a gente faz? A gente faz campanhas, o pessoal leva um amigo para o stand, traga alguém para o stand. O motivo da gente ter colocado o tiro recreativo nos decretos foi justamente para que as pessoas pudessem ter acesso, conhecer, sem o limbo jurídico que tem hoje. Ainda dá? Dá, só que todo mundo fica inseguro, não sabe como é que vai fazer. A questão da instrução de tiro no Brasil também, a legislação é bagunçada, mas esse é o caminho. É mostrar para as pessoas, primeiro, que existe uma diferença entre a arma que é legalmente adquirida, porque o cidadão não está propenso a crime, como o do cara que quer fazer o mal, porque a arma não faz mal nenhum, é um objeto inanimado. Então perceba o seguinte, o desarmamentista, isso é interessante, isso é bem interessante, o desarmamentista, ele não tem medo de arma, ele gosta de arma. Tanto que os seguranças deles estão todos muito bem armados. Exato. Os amigos deles, que têm papos cabulosos nos morros, estão muito bem armados. Eles frequentam ambientes onde todo esse pessoal tem arma. Então, aquele objeto frio, inerte de metal que você põe em cima da mesa, não intimida essas pessoas. Eles até gostam. O que eles não querem, de jeito nenhum, é que o cidadão tome consciência do seu poder de autodeterminação. É isso que eles têm medo. Porque quando você adquire uma arma, antes disso você toma uma decisão de que você é o responsável pela proteção da sua vida, da sua família e do seu patrimônio. Por isso que a gente fala que não é sobre armas, é sobre liberdade. Por isso que a gente fala que isso não é mais para nós. A nossa geração já foi. O nosso trabalho hoje é pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos. Porque nós demos bobeira. Em 2003 tiraram o nosso direito e nós não fizemos nada. Então agora nós estamos correndo atrás do prejuízo para tentar deixar para os nossos filhos um país livre. 17 anos depois. 17 anos. O que eu vou falar uma coisa aqui para você, pode ser que seja uma tremenda imbecilidade o que eu vou falar aqui, mas assim, depois que eu comecei a jogar o Airsoft, eu nunca dei um tiro com uma arma de verdade. Mas depois que eu comecei, porque eu gosto de jogar Airsoft porque ele me lembra o xadrez. É legal, entendeu? Né? Ele me lembra o xadrez, então, tipo, tudo é muito bem pensado, você tem que calcular o que você vai fazer, é mais ou menos como eu jogo xadrez, entendeu? Só que assim, hoje eu vejo que a arma, tanto que eu conversei isso com meu filho hoje de manhã, pra você ver por coincidência, que eu falei assim, mano, você atirar, você tem uma arma, é como você ter um carro. Porque quando você está aprendendo a dirigir, todo mundo tem aquele ímpeto, eu quero dirigir, eu quero dirigir, eu quero dirigir, mas no momento em que você senta a primeira vez, que você ouve o barulho do motor, que você sente o que é você começar a pisar e saber que tem sensibilidade no seu pé, tanto para frear quanto para... É muito poderoso. É muito poderoso. Depois você vai acostumando e entende. Aí é onde você tem que ter uma responsabilidade ainda maior, entendeu? Ainda maior, porque você já começou a perder o medo daquele monstro que até então só era um monstro de metal com 4 rodas, tá ligado? Mas hoje eu enxergo desse jeito, Polon. Sério, hoje, por exemplo, hoje eu tenho vontade de ir num stand de tiros, mas por causa que o Airsoft me deu essa vontade de, que nem eu te falei, a sensação de dar os 10 primeiros tiros com uma arma de Airsoft, também porque eu peguei uma que era muito parecida com a real,
eu senti como da primeira vez que eu dirigi. Onde cara, eu quero dirigir como passageiro. Mas quando você senta a bunda no volante é outra coisa, tá ligado? Ou então quando eu dirigi um caminhão a primeira vez. A primeira vez que eu dirigi um caminhão, falei assim, cara, olha o poder que esses homens têm na mão. Foi isso que eu pensei. Porque eu dirigi um D60, um Chevrolet D60 enorme, trucado. O meu primeiro caminhão. Então, tipo assim, quando eu olhei, eu falei, cara, olha o poder que esses homens têm na mão. Tipo assim, o cara que tá no Fox, ele não faz ideia do poder que tem o motorista do caminhão. Então, Não, então, tipo isso que eu tô. É isso que eu acho que tem que desmistificar, é entendeu? exatamente isso, cara. E a política de desarmamento no Brasil, ela funciona com a seguinte lógica. O cara lá, bêbado, matou um cara. Então vamos proibir carro. Vamos proibir carro para todo mundo. É um absurdo. E a sensação é essa mesmo. É você romper barreiras, superar limites, passar a adquirir um conhecimento muito interessante e você vai se amarrar, você vai gostar muito. O grande problema é que eles trabalharam muito bem essa pauta porque eles sabem, eles têm a convicção que sem o desarmamento eles não conseguem implementar o projeto de poder deles. Você pode ver, a Argentina está caminhando rumo a um rigorismo maior no regime totalitário deles. Vão começar um regime totalitário agora, está se transformando numa Venezuela. Tá? O que eles fizeram com pandemia e tudo? Um grande mutirão da campanha do desarmamento para levar arma no estádio. Então, aquela história de que não pode aglomerar, não pode para você trabalhar, mas para juntar todo mundo, para votar ou para entregar a arma. Entregar a arma pode. Para então, comemorar aborto. Isso, aquela rave do assassinato de bebês lá, aí pode. Então, completamente desconexo, não tem qualquer relação com a realidade isso daí. E, realmente, é uma luta cultural. O fato dos decretos permanecerem ou não hoje é o que menos importa. O mais importante é entender que desistir não é uma opção, a gente está só começando, nós temos a obrigação de combater o bom combate, independente do resultado, e ainda mais arriscado que a decisão do STF na sexta, quinta-feira agora, o Senado está pautando de afogadilho os decretos para tentar derrubar. Por quê? Porque se der tempo para debater, a gente desarma todas as mentiras deles. Aquele programa de domingo que eu te falei, que passa a noite naquela televisão lá que a segurança usa Glock, eles tiveram que pegar, de 500 mil atiradores, eles tiveram que pegar um exemplo de 2017, de uma arma comprada em 99, e o outro grande criminoso atirador esportivo, que jogou o carro no atentado contra o ministro da Justiça, no laguinho lá do Ministério da Justiça, eles falaram, não, ele não sabia que não era o STF. Para, bicho, tem uma placa enorme lá. Não é? É construção de narrativa. Esse cara, ele tirou o CR dele ano passado. Ele não é atirador esportivo. E outra, nem arma ele não usou, ele estava com arco e flecha lá. Então você vê a dificuldade de construir fatos para construir essa narrativa, porque não tem fato. Não tem fato. O que vocês vão fazer? Tipo, vocês vão acionar o pessoal que é senador e foi eleito por vocês? Como que vocês vão trabalhar isso até quinta-feira? O que acontece? Só para fechar, o cara do atentado foi candidato a deputado federal pelo PDT, que é o partido número 1 do Foro de São Paulo. Aí, ó. Tá? Esse é o CAC do programa lá. Mas, enfim, ia pautar na quinta-feira passada, nós trabalhamos bastante aqui com os senadores para tirar de pauta, para dar tempo de, pelo menos, eles entenderem o que está acontecendo. Nós estamos conversando com vários senadores, um por um, tá? 3 já mudaram o voto, vão votar com a gente. O que a gente suspeita é que começou um movimento de fortalecimento da pauta no Senado e, por conta disso, a decisão saiu do jeito que saiu. E aquela matéria, saiu uma fake news dizendo que o Rosa Weber anulou parte dos decretos. Isso é mentira, isso é só para vender a chamada da reportagem, o tópico, porque o pessoal só lê o tópico. Então, nos grupos de senadores, só o tópico, cancelou metade. Por quê? Porque a gente começou a virar o jogo. 3 senadores já mudaram, então como nós temos pessoas em todos os estados do Brasil, eu recebi ligação agora do Amazonas, dando agenda para os senadores de lá, do Pará, do Amapá, do Acre. O senador do Acre, o Petecão, eu fui na casa dele pedir voto. Pessoalmente, tomei um café da manhã, ele era desarmamentista, ele teve uma experiência muito triste com arma, que o pai foi assassinado por uma arma de fogo. E aí nós tomamos um café juntos, eu expliquei para ele, eu saí de lá com um vídeo dele gravado dizendo que apoiava a pauta. E já me ligou falando que vai votar com a gente, que é para trabalhar isso aí. Conversei com o Cajuru,
que no outro votou contra. Conversei ontem com o Cajuru, ele entendeu, está propenso a votar com a gente. Então é isso que a gente está fazendo. No STF, É um trampo de formiguinha. No STF nós nos habilitamos com o amicus curiae, nos manifestamos nas ADIs, vamos fazer a sustentação oral no julgamento e é jogar o jogo com o que tem. É aquela história, quem não tem cão caça como gato. Uhum. É igual você falou, nós não temos recurso, enquanto as ONGs armamentistas recebem cada uma algo em torno de 6 milhões por mês, o grosso da despesa do ProArmas é dinheiro do meu escritório. Eu advogo na área de agronegócio, tenho uma advocacia razoavelmente próspera, então posso usar o dinheiro do meu escritório para bancar isso aqui. Mas, diferente da cultura dos americanos, onde a grande massa da população se empenha em sustentar uma causa, e o ProArmas, você se associar, você paga R$ 38 por ano, aí vem um cara na sua timeline e fala, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, vou gastar em cachaça, cara. Vou gastar em cachaça. 38 contos, você quer saber o que eu vou fazer? Para! Estamos fazendo isso, é o trabalho de formiguinha. O fato de eu ter ido em todos os estados ajudou muito, que hoje nós temos relações muito sólidas com todos os estados da federação. Então, antes da gente entrar, por exemplo, me ligou o meu coordenador do Pará com o presidente da Confederação da Agricultura, dizendo que ele e as outras confederações vão nos apoiar. Então, muitos senadores que não nos receberam em 2019, hoje eles abrem as portas, por quê? Quem está ligando pedindo para ele receber não é qualquer um, é o pai, é o cunhado, é o afilhado que está num clube, que o clube tem um presidente, e assim a gente vai fazendo essa construção, porque eles foram metódicos, eles levaram mais de 60 anos para construir essa realidade que a gente está. Então, a nossa obrigação é de, no mínimo, ser resiliente, aguentar porrada, porque não vence quem bate mais, vence quem fica em pé, quem aguenta mais porrada. A vida é assim, vence quem aguenta mais porrada. Então, aguentar, jogar com as regras do jogo e continuar batalhando, tanto no STF quanto no Senado. 2019, você não vai lembrar, porque a pauta passou batido, quando foi votado isso aí lá, os caras ficavam ligando para o senador e fazendo bravata, fazendo ameaça. Não é assim que funciona o jogo. Mesmo porque é só bravata. Todo mundo que ameaçou, ninguém cumpriu nada. Derrubaram e não aconteceu nada. Pois é. Então, faz bravata. Esses caras muito taticão aí, cancelador de CPF, na hora H, tudo faz xixi na calça. A gente tem que vir para o mundo dos adultos e trabalhar como adultos, fazer serviço de homem, que é o que você faz. Eu gosto muito do seu canal, cara, e igual eu falei, faz anos que eu acompanho. E eu já vi você fazer uma pá de coisa aí, cara, desde carregar a Kombi, construir o portão do Mad Max, tudo. Eu gosto do seu conteúdo. Por quê? Porque você rompe a bolha, cara. Você consegue a mágica que ninguém consegue. Tipo, o meu público é fiel. Você fala, pessoal, vamos ligar para senador. Cara, o telefone lá não para. Mas é o meu pessoal. Você é o pessoal de todo mundo, cara. O esquerda te assiste, a direita te assiste, o isentão te assiste. Até o pessoal do Amoeba, que é a massinha colorida, fácil de modelar, te acompanha também. Então, você conseguiu uma mágica na comunicação que é raro. E é assim que os homens jogam, é assim que os homens trabalham. É no mundo da realidade. Exato. É rompendo limites, rompendo barreiras. Não é fazendo bravata na internet, gritando, estourando o veio do pescoço, dando um ar de bravo, porque a gente sabe que no final do dia, aquele cara bravão gigante do vídeo, ele não tem nem 1,60 de altura, ele não aguenta nem 5 minutos de trocação de soco, não sabe o que é o Brasil real. Mostrar no mundo real. Eu mostro o mundo real. E o que é o meu canal? O meu canal não produz o meu canal, não trabalha o meu canal é ruim. Por quê? O meu canal é só uma forma de eu me comunicar e falar o que eu estou fazendo e o que o movimento está fazendo. É só, está acontecendo isso, você tem direito a isso, estamos fazendo isso, então não é um canal legal. Mas é real, é isso, é um meio de comunicação de um trabalho que acontece da superfície para baixo. Meu canal é só a ponta do iceberg. Então é um canal real. E o seu canal, ele consegue ser real na comunicação, cara. Você tem uma proximidade com o mundo, com o que está acontecendo, com a tiazinha que vende salgadinho ali, com o cara que está trampando lá, e você consegue fazer uma interface entre essa realidade de periferia com o que o pessoal fala da realidade do asfalto lá. E isso é muito legal, porque você rompe todas as bolhas, cara. Isso é um trabalho de comunicação monstruoso. E eu gosto muito, acho muito legal o que você faz, porque é assim que a gente vai mudar.
trazer esse conteúdo de arma de fogo aqui para o seu canal, trazer o conteúdo de filosofia da Bruna para o seu canal, cara, isso muda o país. Não é ficar dando uma de doido, igual os malucos lá. Esses dias, a Cruz Izué, né, dos Antas, fez uma matéria batendo em mim, falou que eu sou o líder da milícia do Bolsonaro. Caraca! Foi punk. E falando que eu que organizo as manifestações na frente do Exército. Cara, se tem uma coisa que eu falo contra todo dia, é intervenção militar, cara. Uhum. A gente precisa de uma intervenção popular, né? A gente precisa do povo tomando as rédeas da situação. Os militares já fizeram o papel deles e não deu muito certo. A gente evitou um mal maior, mas o resultado final não foi uma maravilha. A gente perdeu a luta cultural. Então, o brasileiro, ele tem um vício, cara, você deve ter reparado, que é o seguinte, porra, tem um buraco ali na rua, alguém tem que tapar. Alguém, o caralho, vai e tapa, resolve a parada. Nós temos um problema na legislação de armas. Bolsonaro vai nos salvar? Não vai. Não vai, enquanto nós não nos organizarmos, enquanto sociedade, pegar e fazer o seu tijolinho lá, velho, não vai. É a pista de skate que a gente pintou esses dias, eu até filmei aqui. Eu até mostrei para fica aí esperando pelo Estado pintar a pista aí para você ver quando ela vai ser pintada. Assim que adulto resolve a parada, você entendeu? E é essa a diferença. Então, quando você traz esses conteúdos, cara, você rompe a bolha, você está fazendo uma construção cultural e de uma maneira muito inteligente. Por que o Uber Black não foi te visitar? Porque você é inteligente nas suas colocações. Uhum. Por que o Uber Black não vem me visitar ainda? Porque eu não fico fazendo bravata, cara. Não que quem sofreu esse mal faça, mas no meu setor, no tiro, eu tenho mais trabalho com os apoiadores, que não são meus apoiadores, mas são apoiadores da pauta, do que com o pessoal comum. Porque tem cara que acha que porque comprou 2, 3 pistolas é o Rambo. Fica fazendo bravata na internet, igual um maluco aí outro dia que falou que ia matar o Lula. Cara, o cara não sabe nem atirar, deu 6 tiros num campinho de futebol no vídeo dele, não acertou nenhum. É uma vergonha. E acaba queimando. Exato, velho. Acaba queimando. É isso que eu acho louco, Polon, porque assim, é o trabalho que a gente tenta fazer aqui. Eu vou te dar um exemplo disso que você tá falando. Lá, mano, 1 ano e meio, 2 quase atrás, a gente tomou a decisão daqui do seguinte, ó. Aqui só entra matérias que saíram na grande imprensa. Ponto. Então a Cleide chega aqui, ela diz assim, gente, essa aqui, vamos dar uma notícia sobre o Polon, matéria da Folha de São Paulo, matéria até do antagonista, porque a gente usa não só a grande imprensa, mas os veículos que receberam a bênção do Monte Olimpo, que é o caso do antagonista. Isso, do establishment. Eles receberam a bênção. Mas o nosso papel é explicar e falar assim, ó, gente, às vezes a pegadinha tá na própria matéria, ó. Se você lê a matéria, a própria matéria desmente a matéria. Tá ligado? Cara. Aqui saiu ontem na CNN o título, Rosa Weber anula parte dos decretos do Bolsonaro. Aí no primeiro parágrafo embaixo, a ministra suspendeu parte do negócio. Aí você fala, pô, suspendeu, anulou. Suspendeu. Exatamente. Isso aí. E fora traduzir a política, que é uma coisa que eu tento muito aqui, é traduzir, porque eu sempre gosto de usar muito a metáfora, porque quando você usa metáfora, você pega a pessoa e coloca ela no mundo daquilo que você tá querendo explicar, tá ligado? Então, tipo assim, eu já ouvi de muita gente falar assim, caraca, negão, por tua causa eu comecei a entender política. Antigamente eu só assistia o jornal e fingia que tava entendendo. Entendeu? Só absorvia. Fingia porque a pessoa sente uma necessidade de assistir, porque, tipo, dentro dela, ela sabe que ela tem que assistir, mas ela não tem a necessidade de entender. Tá ligado? Doideira isso. Você já parou para pensar que você tá rompendo um dos maiores paradigmas de imbecilização do brasileiro, que é política não se discute? Não, é um bagulho muito nada a ver isso daí, política. Não, política se discute. Igual a polarização é ruim. Eu falo, não, polarização é só alegria. É bom. Igual, criaram no Senado a Frente Parlamentar para o Desarmamento. E um monte de gente criticando. Cara, eu achei ótimo. Você sabe por quê? Porque aquele senador que pede voto pra gente, agora ele vai ter que escolher que barco ele pisa. Porque teve muito cara que foi eleito fazendo arminha com a mão, que foi eleito assim, e quando entrou, trocou de dedo. Então. Trocou de dedo. E hoje aí o cara tá assim, ó. Hoje o cara...
Não, o cara pega e baixa esse aqui, depois baixa esse aqui, É. ele mostra pra gente, entendeu? É isso que aconteceu. Mas o que acontece? O grande problema, cara, além de. Nós temos alguns problemas nucleares na estrutura política brasileira e no tecido social brasileiro. O primeiro deles é delegar as coisas. Ah, votei no Bolsonaro, ele tem que resolver. É. Votei no senador fulano, ele tem que resolver. Cara, ninguém dá nada para Você ninguém, não irmão. votou num Quanto antes você ditador, é entender... isso que eu falo aqui. Você não votou Exato. num ditador. Quanto antes você entender essa parada aí, menos você vai sofrer. Então, Uhum. primeiro ponto, nós temos que ser agente de transformação. Segundo ponto, 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Eles levaram 60 anos, cara, ocupando espaço. Tá? Então, você vai numa faculdade, eu fui professor de universidade federal. Cara, ambiente dominado. Você vai nos tribunais, nos cursos de direito, promotorias, defensorias. Não veio de hoje, cara. Isso foi construído. Eles tiveram paciência. Eles perderam o jogo várias vezes. E quando eles começaram a ganhar o jogo, nós não nos demos conta. Eles começam a ganhar o jogo com o Sarney, que é centro-esquerda. E a Uhum. gente não viu a estratégia das tesouras. Nós chamamos o PSDB de direita por muitos anos, quando, na verdade, era a preparação do caminho para a consolidação do governo de esquerda mais radical. Se você olhar a imagem do FHC transferindo a faixa para o Lula, ele está mais feliz que o Lula, porque aquilo ali é a consolidação de um projeto de vida dele. Exato. Todo o ápice da estrutura ideológica que ele acreditou. É como se eu participasse da formulação da segunda emenda brasileira. E todo brasileiro, a partir de tal dia, vai ter direito a se defender, a poder comprar sua arma de fogo e defender sua família. Isso, para mim, é mais legal do que ser presidente da República, porque esse é o grande objetivo que eu tenho. Então, você vê o olho do Fernando Henrique brilhando. E nós acreditávamos que estávamos ganhando quando eles já estavam ganhando há muito tempo. Então, eles tiveram paciência. Quanto eles perderam para construir isso? Então, nós vamos passar décadas. O que me acalma hoje, cara? Me acalma saber que tem caras igual você, que estão rompendo a bolha, que quando eu pego o Uber, e eu ando de Uber de verdade, né? Não é o Uber de mentirinha, que quando o jornalista não tem fonte, né? Eles falam, o Uber me contou, né? O Uber me contou. O Uber, a ideia do cara bate com a gente, porque é bom senso, cara. Você não precisa ser genial para entender essas coisas, é só ter bom senso. Faz muito tempo que eu não pego ônibus, mas de vez em quando a calha de eu pegar ônibus, o assunto lá dentro é meio padrão. A única coisa que está me assustando um pouco agora é o seguinte: tem muita gente, principalmente o pessoal que recebe todo mês, que comprou a narrativa de fechar tudo sem questionar. E o princípio do conhecimento é você poder questionar as coisas. Uhum. E agora você não pode nem questionar. Se você convidar alguém para pensar, você é negacionista. Isso é assustador. Porque eles usaram o gatilho mais eficaz para isso, que é o medo, né, velho? Não, você é negacionista e agora a narrativa do negacionista está diminuindo um pouco para a narrativa do você é assassino. Porque se você não concorda, você vai acabar infectando outra. Tipo, a narrativa agora está virando. Eu acho interessante isso aí, cara, porque clinicamente, se eu tô saudável, você tá saudável, como é que a gente vai infectar alguém, Pois é. né? É Uma coisa. é igual o negócio da vitamina D. Ah, porque a vitamina D não é eficaz contra o. Ah, tomar sol não é eficaz contra o Covid. Tá bom, mas ela é eficaz contra 1 milhão de coisas. Uma Então. par de coisa. Não, velho, e outra coisa, você pega aí, a Cloquinha lá, não vou falar o nome porque prejudica seu Uhum. canal, mas você entendeu. O kit lá não tem comprovação. Aí você vai lá, o cara te dá uma dipirona e volta para casa. A dipirona tem? Também não tem, Também pô. não tem. Então, tipo, qual que é o Também não sentido? tem. Aí Entendeu? o que eu fico sem entender, nós passamos mais de um ano falando assim, olha, não tem comprovação, não tem comprovação, não tem comprovação. Aí vem uma picada de abelha lá, que não teve meio ano de pesquisa, de um troço que para pesquisar leva uma pá de tempo, e Uhum. essa daí, beleza. Recebeu o carimbo da verdade, igual os órgãos de imprensa e da mídia padrão. Tem o carimbo da verdade. Eles podem mentir descaradamente, mas é o carimbo da verdade. Eles têm o E carimbo se da você verdade. e se você se quer falar, pô, mas vamos pensar melhor,
Aí você é o negacionista, você é o doidão. E a mesma coisa que acontece com arma, cara. Com arma de fogo. Ah, você gosta de arma? Pô, você é o genocida, você é isso, você é aquilo. Fala, porra, mas pera lá, vamos sentar, vamos conversar. Quem são os grandes líderes da humanidade que promoveram o direito de acesso às armas e quem são os grandes líderes que foram despóticos e genocidas? Uhum. O que eles fizeram? Vamos ver aqui o que acontece com o perfil do cidadão que tem arma lícita e o perfil do cidadão que não tem. Você pode ver, cara, a maioria dos caras intempestivos, explosivos e tal, o cara não tem arma. Porque quando você tem arma e você sentiu isso no Airsoft, certeza. Uhum. Você vê que o seu perfil baixa 2 degrauzinhos. Você fica mais de boa, mais sossegado, você começa a entender as coisas diferente, você não se exalta. Eu vou dar 2 exemplos para você. Eu mudei aqui para Brasília, eu estava indo na casa de um amigo, veio um cara na minha janela, quando eu estava entrando na garagem, que ele estava bêbado, dançando funk na rua, chegou próximo à janela, mais ou menos 1 metro, e deu um grito. Eu fui instrutor de artes marciais, você luta também, você tem uma compleição física melhor que a minha. Se eu fosse um cara estourado, eu descia e arrumava uma confusão, porque, o cara gritou na minha janela, velho, hoje, Deus te abençoe, eu sigo o meu rumo. No outro dia, um sujeito chegou atrás do meu carro, quase empurrou o carro, foi correndo, que não louco. Bicho, desculpa, foi mal. Mas você estava certo. Cara, eu não quero estar certo, eu quero chegar em casa vivo. Então, quando você começa a entender a responsabilidade que é ter uma arma, a responsabilidade que é portar uma arma, cara, você vira Madre Teresa, velho. Isso que você falou me lembrou no meu segundo dia, não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia que eu fui com meu filho mais velho. E ele caiu num time adversário meu. E aí, depois que acabou, né, o meu time ganhou. Aí ele perguntou assim pra mim, pô pai, o senhor, da hora, não é pai? Eu falei, e aí? O senhor deu quantos tiros? Aí eu falei, nenhum. Aí ele falou assim, caraca pai, o senhor nem trocou tiro nem nada? Eu falei, não é esse o objetivo. O objetivo é dar tiro quando você tiver certeza. Aí ele falou assim, mas o senhor nem curtiu, na cabeça dele, né? 20 anos. Aí ele falou assim, mas o senhor nem curtiu. Eu falei, como assim eu não curti se eu saí vivo? Você que perdeu e saiu morto. Você... Esse o jogo, esse é o jogo da vida. Você não tem que provar que está certo, você tem que entender a importância disso. Você pode perceber, quando você começar a conhecer os clubes de tiro, cara, com exceção de um ou outro moleque mais afoito, assim, que não entendeu a coisa, moleque, né? Moleque. Uhum. Você vai ver que o perfil padrão é tiozão, cara. É cara igual eu, você, todo mundo sossegado, um ambiente completamente de boa, familiar, com mulher, criança, o troço completamente saudável, justamente o oposto do que eles pintam, que os caras doidão e tal, não sei o que, não é. A gente passa por um processo terrível para poder ter acesso à arma no Brasil. É demorado, é caro, aí você vai, você compra, quando você consegue, você não vai fazer uma merda, cara, senão você perde tudo. Pra você ter uma ideia, isso aqui é interessante. Você sabia que se eu xingar você na live e você abrir um inquérito contra mim por injúria, eu perco tudo? Você perde mesmo que a arma não tenha nada a ver com o xingamento. Não, mesmo que seja mentira. Se você faz um inquérito contra mim, só o fato de eu estar respondendo o inquérito, eu não posso tirar o CR. Eu não posso comprar arma. A legislação está de um jeito que presunção de inocência é para quem mata, para quem rouba o erário, para quem tem sítio em Atibaia ou triplex no Guarujá. Aí, só depois do último recurso. Mas para aquisição de arma, se você for acusado falsamente de uma Maria da Penha, se alguém fizer um BO falso contra você, você não consegue comprar. Então você passa por todo esse crivo terrível que o Estado impôs, tentar impossibilitar pela dificuldade, sabe? Você passa por tudo isso. Cara, você não vai perder tudo isso por causa de uma porcaria de uma briga de trânsito, cara. Você não vai. E outra, você começou a treinar arte marcial com quantos anos? Nossa, comecei cedo. Eu fiz Kung Fu dos 16 até os 19. Show de bola. Você tinha 15, você não tinha mais energia, assim, era mais agressivão. E quando você eu entrei no Kung Fu para aprender a bater, e depois que eu entrei nunca mais bati. Baixou o perfil, por quê? Você começa a ter compreensão do seu poder de destruição, cara. É bem isso mesmo. Quando eu comecei a treinar arte marcial com 7 anos, eu nunca briguei, cara. Eu ia em bailinho de carnaval, matinê, essas coisas aí, na minha cidade.
Aí o cara pulando, assim, eu lembro que o cara me derramou um monte de cerveja. Aí o cara virou assustado, não sei o quê. Eu falei, não, irmão, esquece, relaxa. O cara, porra, bicho, se todo mundo fosse assim, não tinha briga. Eu falei, velho, vou brigar por quê? Porque você pensa, fala, bicho, se eu for pra briga por causa de uma bobagem dessa, ou eu vou me machucar muito, ou eu vou machucar muito esse cara. Então, você muda. Quando você adquire uma arma de fogo, o seu perfil muda, porque você faz essa conta, cara. Por mais que você... Primeiro, quando envolve arma de fogo, a questão é quem vai sair vivo da brincadeira. Uhum. Começa por aí. Não é quem vai sair machucado. Então quem vai sair vivo? Beleza. Aí a outra conta que vem é, beleza, sair vivo. Agora quem vai pagar meu advogado? Porque tem uma brincadeira que é assim, quando a bucha é muito grande, o cara, e aí, o que você vai fazer com a grana da Mega Sena? Ah, vou pagar advogado, e o resto? O resto eu parcelo. Porque, bicho, vai dar BO. O Brasil é um país feito para pessoas sérias se enrolar. Vou dar um exemplo para você. Tem um curso que a gente faz que chama APH de combate, que é primeiro socorro. É um nome bonito de primeiro socorro. E tem vários procedimentos. E se nesse procedimento você salva a vida do cara, mas o seu procedimento gerou uma lesão, ele pode processar. Só que você vai deixar de salvar? Não, não vai, porque é da sua natureza. Então, tipo, quando chegar a hora definitiva, eu vou deixar de reagir para defender minha família? Não, não vou reagir. Ah, mas você vai ser processado? Vou. Ah, você vai perder tudo? Vou. Tudo bem, eu estou disposto a pagar. Agora, eu fiz essa conta antes de comprar a arma. É isso que as pessoas têm que entender. Quando você compra uma arma, você já fez essa conta na cabeça. Então, você não vai ficar saindo em rixa, em treta, porque o custo é muito alto, cara. Se você der um disparo, mesmo que seja para o alto, isso já é crime. Então, na melhor das hipóteses, você vai gastar uma pá de grana aí com um advogado. Um advogado, mais ou menos, ele vai começar a conversa com você em 50 conto, cara. Nossa. Exato. Polon, eu quero agradecer muito, muito, muito esse bate-papo aqui. Eu espero realmente que eu tenha ajudado na causa. É uma causa que eu tô abraçando, porque assim, eu tenho que admitir que a minha cabeça, ela tá mudando em cima disso, porque você começa a perceber o quanto... Eu não sei se a palavra certa é enganado, sabe? Eu acho que é uma coisa até um pouco mais do que isso. Entendeu? Acho que é uma coisa um pouco mais do que isso, ludibriado, talvez, sei lá, sabe? É quase como uma venda, vamos dizer assim. Então, tipo o show de Truman, né, cara? Você assistiu o show de Truman? Isso do Jim Carrey, exatamente. Então, entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu espero que eu tenha, trazendo você aqui, para trazer para mais pessoas aqui, eu tenha ajudado. Porque eu acho que é que nem você falou, não é um trampo para resolver agora, é um trampo para você resolver para frente. O pessoal lá do outro lado do rio, filho, é assim que eles pensam, mano. Todo mundo acha que eles pensam assim no imediato e não é. Eles pensam sempre lá na frente, mano. Não é, velho? Bom, eu só tenho que agradecer, cara. Minha esposa fala todo dia para mim, cara, você tem que estourar a bolha, você tem que estourar a bolha. E eu fico muito feliz de estar aqui, porque você faz isso, você consegue levar essa mensagem para muita gente. Queria dizer para você que eu sou seu fãzaço mesmo. Comentei de você com a Bruna, comentei de você com o... Comentei com você com o Marcos Gimenez, que eu sou fã mesmo. Direto aí em São Paulo, e se eu pudesse, cara, um dia eu quero tirar uma foto contigo. Oxe, eu já te convido para a próxima entrevista, já tá convidado. Próxima vez que você bater aqui em São Paulo, já encosta aqui, já deixa o horário das 2h30 já reservado, entendeu? Valeu. Ô Paulão, deixa eu ler alguns superchats aqui da galera que a galera mandou, que é sempre bom a gente entender a voz da galera aqui, ó. O Fernando Oda, que eu já quero fazer um agradecimento para ele, que foi ele que colocou a gente em contato. Ele mandou aqui, ó. Não é por armas, é por liberdade. Associem-se ao proarmas.com.br. É isso mesmo, né? proarmas.com.br. Proarmas Brasil. proarmasbrasil.com.br. proarmasbrasil.com.br. Também tem aqui, ó, o super aqui do... Deixa eu ver aqui. Do Neto Verdureiro mandou aqui. Aí, negão, aí eu dou valor, Dr. Polon. Manda muito quando se trata de liberdade. Aí, ó, um fã seu aí, ó. Entendeu? Legal. Deixa eu ver, tem aqui também o do... Aqui, DNA 9mm mandou aqui. STF absolutamente iníquo. E o... Deixa eu ver, teve um outro aqui também do... Calma aí. Cadê ele aqui? Aqui do Fernando, já li. Aqui do... Fernando Reis mandou aqui, ó. Parabéns, Alessandro. O ProArmas tem grupos de mobilização
do Brasil inteiro, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Acessem o site proarmasbrasil.com.br. Não é sobre armas, é sobre liberdade. Vocês têm que pesar muito nesse slogan, não só porque ele é um bom slogan, obviamente, mas também porque ele tira a coisa do, ó, a gente só tá falando de arma, viu? A gente só quer andar com o oitão virado para cima e apontando, atirando em latinha, viu? Tipo, tem que... Exatamente. O lance é o seguinte, cara, a gente não gosta da arma pelo que ela é, mas pelo que ela protege. Uhum. É esse o grande negócio. E tem um aspecto interessante, todo 9/7, nós organizamos um encontro pela liberdade, foi a primeira manifestação exclusivamente armamentista do Brasil, nós fizemos aqui, então esse ano vai ter de novo. Então eu já convido, se você puder estar em Brasília no 9/7, eu sei que você não sai muito, mas se puder, está convidadíssimo aí. Nós faremos aqui, é muito tranquilo, seguro, todo mundo de roupa branca, bem de boa. E quem estiver vendo dos seus estados, quiser saber como é que vai ser o 9/7, se entrar no site e for lá em mobilização, você abre os grupinhos, aí tem os linkzinhos de WhatsApp de todos os estados do Brasil, tanto o Telegram quanto o WhatsApp, e aí você vai se inteirar. E é exatamente isso que você falou, cara. E contra, não teve nenhum superchat contra, não, cara? Ainda não, mano. Mas sabe o que eu acho engraçado? Até o pessoal de esquerda que me assiste, esses gostam de arma também, mano. É que eles só não divulgam. Porque senão o povo vai encher o saco, tá ligado? Ó, o Fábio Canuto, o Fábio Casado mandou aqui, ó. Sou membro do canal do Polon e associado do ProArmas Brasil. Posso dizer que esta é uma das melhores explicações sobre a relação entre armas e liberdade. Não há liberdade sem ter como lutar por ela. Aqui, ó. E também teve aqui o do Wauler, acho que é assim, Euler Régio Lopes, que só mandou um superchat, mas não deixou mensagem. Muito obrigado, Euler. Teve aqui, ó, do instrutor Paulo Macedo, que mandou aqui, ó. Polon, eu quero fazer uma promo no clube de tiro da minha família. Todo o novo associado ganhar para a nossa conta e sua anuidade no ProArmas. O senhor me autoriza isso? Eu e meu pai somos fã, negão. Aí entra em contato com o Polon lá para resolver isso daí, né, não, Polon? Não, tá autorizado, cara, tá autorizado. Chega o pau aí, bota um cartaz do ProArmas lá no clube e todo mundo que entrar se associa no ProArmas. Aí, demorou. O Ismael Júnior mandou aqui, ó. Negão, bora dar uma limpada nessa tela aí atrás. Aqui, ó, porque quando ela tá ligada não parece. Exatamente. Ai, Pô, ideia genial isso aí, hein, aí você cara? vê, não é? Essa ideia aqui, ó. Demais, eu achei genial. Quando eu vi, Não, minha mulher, pô, a gente podia fazer. eu tenho duas. Eu tenho essa para quando eu faço aqui com a Cleide. E tem uma outra que tá do lado de cá, que é quando eu faço resenha de pai e filho com o meu filho aqui, mano. O Pedro Henrique mandou aqui, ó. Caiu CR para menor. Caiu CR para menor de 25 anos de idade? Então, como é que acontece? Eu vejo. Na legislação do Nine Fingers, tá? O menor ele precisava pedir autorização judicial para suprir o consentimento e poder tirar o CR, tá? Com o Bolsonaro, ele falou que a partir dos 14 você poderia tirar com os pais. Então, veja, não existia o CR para menor nessa configuração nova. Você atirava com o responsável. Qual que é o lado ruim dessa decisão da ministra aí? Que voltando para o sistema de 2005, você com um filho de 14 a 18 anos, ele não vai poder mais atirar junto com você, tá? Agora, o que acontece? O que tem de bom nessa decisão? O que tem de bom é o seguinte, a partir dos 18 anos, o Exército não expedia mais o CR, por conta dessa autorização esquisita. Então, agora, com 18, você já pode tirar o seu CR, porque a restrição da lei é só para menor, porque você não vai comprar arma, você vai se registrar no Exército. E perceba, tem atiradores no Brasil com 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então, é demorado fazer o processo. Então, é a mesma demora que você vai experimentar no pedido de supressão de aquiescência judicial. Você vai entrar com um processinho simples e vai conseguir. O que o ProArmas quer fazer? Nós vamos fazer um modelo dessa ação, botar no site, aí você pega no churrasco de família, aquele sobrinho chato seu que formou em Direito e fica jogando videogame o dia inteiro, passa a ação para ele e manda ele fazer, que vai estar pronta. Mas se você quiser advogado, a gente vai fazer uma lista de advogados no Brasil inteiro e faz um movimento nacional para quem tiver filho menor e quiser que o menino ingresse no esporte, ou a menina, possa fazer isso aí judicialmente, que não é o fim do mundo também, não dificulta, mas a gente aguenta.
É aquilo que eu falei para você. Vence quem fica em pé, cara. Não é quem bate mais forte, quem aguenta mais porrada. Exatamente. E por último aqui, ó, o Nardelli Miguel mandou aqui, ó, show de bola, negão. Parabéns por trazer o Marcos Polon, que é um dos maiores lutadores pela liberdade atualmente nesse país. Polon, de verdade, eu quero agradecer muito você. Já deixar aqui o convite para quando você viajar, é quase uma intimação, né? Quando você vier para São Paulo, entendeu? Passou aqui por São Paulo, dá uma chegada aqui. Eu tô no centro, é rapidinho para você chegar aqui, Cara, acho entendeu? que semana que vem eu vou estar aí, velho. Então, oxe, já tá convidado já, ó. A gente continua Valeu. batendo nessa tecla aqui de novo. Show de bola, cara. Deus abençoe você e sua família, tá? Foi uma satisfação muito grande poder te conhecer, ainda que virtualmente. Uhum. E sou muito fã do seu trabalho, cara. E acho muito bonito a forma que você mostra que o homem, o homem de bem, né? O pai de família, não é nenhum bicho de sete cabeças. É o cara que só quer criar o filho, pagar a conta no final do mês, descolar seu trampo lícito aí, jantar, tomar sua cervejinha gelada e dormir de noite. E é só isso que a gente quer, cara. O pessoal da Revolução Cultural conseguiu demonizar a imagem do homem conservador, e é isso, é o cara que protege a Exato. esposa, protege os filhos, e o exemplo de vida que você dá, você mostra que nós, homens comuns, homens que não estão discutindo aí o sexo dos anjos, são a maioria, são pessoas que não têm nada de extraordinário. E eu costumo dizer, cara, que são homens comuns, fazendo coisas comuns em prol de um objetivo comum que constrói algo extraordinário. Eles não têm medo de revolucionários, não têm medo daquele cara que se destaca na multidão, eles têm medo disso aqui, cara, é o trabalho de formiguinha, é acordar cedo, varrer seu quintal, arrumar sua cama, Uhum. fazer aquilo que cabe a você fazer. É assim que a gente muda a história, velho. E, pô, é uma honra poder estar aqui. Acho muito legal o exemplo que você dá aí. Valeu mesmo. É legal você ter falado isso porque esses dias a Alana acordou, a Alana tem mania de acordar e ir pra cama, pra nossa cama. Porque eu ainda mantenho a minha rotina de levantar às 5 horas da manhã, eu não mudei nada. Tanto que eu apresento um vídeo 6 horas da manhã, eu subo e tô lá conversando com os meus inscritos. E aí a Alana acordou, aí eu mandei ela voltar e falei assim, ó, vou te ensinar a arrumar a cama, 4 anos. Vou te ensinar a arrumar a cama e a partir de hoje, toda vez que você levantar, você arruma a sua cama. E se não arrumar, vai ficar de castigo. Aí eu gravei ela ontem arrumando, aí eu falei assim, o que você tá fazendo, neguinha? Ela, eu tô arrumando minha cama. Aí eu falei, por que você tá fazendo isso? Porque todo dia eu tenho que acordar e arrumar a minha cama, o senhor que falou. Eu falei, se você não fizer, eu até postei no Twitter. Eu falei, se você não fizer, ela falou, o senhor vai me deixar de castigo. Eu falei, pois é. Aí eu falo no vídeo assim, eu falo assim, ó, a Lana já tá 90% pronta pra entrar em qualquer debate, entendeu? Mais do que muitos Exatamente. que a gente tem hoje em dia, né? Rapaz, o cara não arruma o próprio quarto e sabe como é que vai salvar o mundo. E não é verdade, por isso que eu falei, a Lana já tá pronta pra enfrentar um debate já, ó. Com Mas muito é animal. jornalista aí, ela já vence, ó, só de saber arrumar a Não cama. faz. Estamos aqui na quarentena, a moça que trabalha na casa está lá atrás, né? Fazendo o almoço do Fica em Casa. É de lascar, velho. É de lascar. E, Valeu, pô, irmão, mó prazer brigadão aí. mesmo Valeu, aí. irmão. Boa, ó, no que precisar, tamo junto, dá um salve aí, a gente desenrola. Show de bola. Vou pedir para os seus inscritos aí, que tiverem um tempinho, entrar nas redes sociais dos senadores dos seus respectivos estados e peçam pela manutenção dos decretos de armas do Bolsonaro. Como? De forma educada, cortês. Então, o senador botou lá: olha, estamos aqui inaugurando uma lombada eletrônica. Que legal. Você entra lá e fala: pô, senador, que lombada linda. A propósito, lembra lá do decreto, tal, vota com a gente a favor do decreto de armas do Bolsonaro. O cara tá lá falando, não, agora é um momento crucial, a saúde acima de tudo. Pô, senador, maravilha, é isso mesmo, não tem nada mais importante que saúde, vírgula. A propósito, vota com a gente apoiando os decretos de armas do Bolsonaro, do governo, sei lá, não precisa botar o nome do presidente se você não quiser, mas são os decretos que regulamentaram o acesso às armas. Porque no final das contas, a única coisa que fez foi diminuir processos burocráticos totalmente sem sentido, que só servem para, como todo lugar que tem muita burocracia, dar margem a desvio de conduta e corrupção. É, Mas é isso, cara. ele não Para a família. distribuiu armas como panfleto, que nem o pessoal falou que ele ia fazer. Pois é. Não Valeu, distribuiu. velho. Polão, muito obrigado, hein, irmão. Fica com Deus Valeu, aí. valeu. Agradeço. Valeu. Deus abençoe. Até mais. É isso aí, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.